Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você, meu dileto amigo, ouvinte da Palavra de Deus, convidar a participar conosco nesta noite de uma aula de escola dominical. É a lição de número 6, que tem por título: Filho é igual ao Pai. Vamos estar louvando a Deus. Não é 9? É a 9. É a 9. Hoje é 7? Como 6? Ah, lição 6. Difícil. Vamos louvar a Deus, hino número 154 da nossa. Desculpa, mas eu vou tirar, chegar alguém no visto. Ó doce nome de Jesus, que belo é a te cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, adoro o nome de Jesus, jamais me falta o seu amor, e põe à parte a minha dor, o nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus, a minha alma salva está, e nele tudo salvará, no nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. 277. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lava de teu coração, esse sangue eficaz de Jesus. Salvo estás,
limpo estás pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que mana da cruz. De pecado foste sempre vencido, como foi teu bendito Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupas brancas quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos estar meditando na lição de escola dominical que tem por título O Filho é igual com o Pai. O texto áureo nos diz o seguinte: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. A verdade prática nos diz a respeito do termo teológico, quando se trata de Filho de Deus, é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Vamos à leitura em classe, que está lá em João, capítulo 10, verso 30 ao 38, que nos diz assim: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. E respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. E por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te jaz Deus a ti mesmo? Te faz Deus a ti mesmo? Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses?
Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai justificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, não credes. Em mim credes nas obras, para que conheceis e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Observamos aqui a dura batalha que Jesus teve que encarar diante dos seus próprios irmãos, né? E escolhidos, que eram judeus. Criam em Deus, mas jamais queriam crer no Filho de Deus. Então nós observamos que alguma razão tinham neles, né? Porque a Bíblia relata que o judeu não permite que ninguém fala em Deus em vão. E na crença deles, Jesus não passava de mais um mero profeta, um mero adivinho, pois não criam ele que Jesus fosse filho de Deus pela origem de Jesus. Que com certeza eles conheciam José, conheciam Maria, né? E conheciam a trajetória que Jesus fez, né? Para estar no meio deles. Mas o incrível é que os milagres eles queriam de Jesus. Jesus fazia os milagres, eles criam nos milagres, mas não criam naquele que tinha feito o milagre. E quando Jesus falava que tinha vindo, né, de onde tinha vindo, eles duvidavam. E em certa feita quiseram apedrejar a Jesus por causa dessa atitude. Então observa que eles criam no Pai, mas jamais no Filho. E quando Jesus se manifestava como fosse o Salvador, mas não deste mundo. Jesus estava falando, né, para onde ele iria. Era difícil porque a lei não dava parâmetro nenhum para a palavra ao qual Jesus manifestava. Porque Jesus veio trazer uma novidade para eles. Eles criam em Abraão, criam em Moisés, criam nos profetas, né? Mas jamais iam crer que viria um que pregaria, né, a salvação, um que pregaria os céus. Que na concepção deles, eles criam somente, né, no Seol, ou aonde Moisés estava, né, que era no paraíso. Diziam ele que um dia iriam morar com Moisés, sendo que Jesus veio trazer a conhecimento deles o próprio céu. Mas era necessário eles crerem que a Bíblia nos dá este parâmetro e mostra da necessidade em que temos que confiar somente em Deus. Confiar que Deus tem uma maneira perspicaz de convencer o homem, né? E Jesus tinha, por meio, dar o entendimento àqueles que veio buscar. Vemos que essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai e afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Não o próprio Deus é uma contradição em si mesma, o embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém. Revela essa verdade e isso que a presente lição pretende mostrar e explicar como sólidos os fundamentos escriturísticos. Observa que para Jesus se manifestar na terra como Filho de Deus, eles não acreditaram, porque eles viram simplesmente da onde, né,
veio Jesus, da família que Jesus foi criado, e na mente dele jamais, né, José tinha esse poder, nem Maria. E também eles não viram Jesus estudando, né, as leis, né, segundo os professores da época, nem aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores, né, teólogos da época, que ensinava a lei. Então, nisso, descriam eles quando Jesus falava que era Filho de Deus, que tinha vindo dos céus. Então, nós vemos que a doutrina bíblica, quando se trata da relação do filho com o pai, a ideia de filho, o conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Mas Jesus era o mesmo Deus, né? Mas ainda não era manifesto. Ele, quando abriu mão, né, da sua deidade, quando ele abriu mão daquele poderio que ele desceu dos céus, a Bíblia relata que ele veio por vontade própria, o que muitos não entendem é isso, como que uma criança poderia ter vontade própria? Mas Jesus era Espírito, e eles, ao ser gerado de Maria, foi através do Espírito Santo uma obra divina, o que muitos não entendem. Que a geração de Jesus não foi assim, uma causa qualquer, como se fosse um ato de um casal, mas era diferenciado, que ali envolvia as 3 pessoas da Trindade, né? E mais 2 carnais, que seriam seus pais, Maria e José. Ambos com um acordo com a promessa que Deus fez através do anjo Gabriel, e ela acatou e aceitou sendo uma virgem. Maria não retrucou, mas aceitou de bom grado aquilo que o anjo lhe apresentou. Então nós vemos que através dessa atitude de Maria, então ali já começou né, a Jesus se manifestar. Agora muito vai perguntar, mas como ele era um bebê normal? Sim, uma geração normal. Maria teve os seus problemas, né, de parto, como qualquer mulher, né? E Jesus veio ao mundo de uma maneira normal. Eles falam, né? Virginal, né? E dessa mesma maneira o povo judeu acompanhava Jesus. Mas ele era diferenciado porque ele não falava das coisas terrenas. Jesus nunca foi de pregar coisas terrenas, mas simplesmente, né, corrigia. Que Jesus não veio para ficar neste mundo. 33 anos e meio, né, ele ficou pregando o Evangelho e consertando aquilo que podia consertar e transmitindo um novo caminho para um povo que vivia sem esperança, né? E por isso que Deus nunca o abandonou, né? Deus nunca o abandonou. O pai e o filho era a mesma coisa, mas só que havia uma diversidade entre os judeus, né? Então, sobre a identidade de natureza, isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que diz que é o homem mortal. Quem é o homem mortal para que lembre dele? E o filho do homem para que os visite. Está falando aqui de Deus. Quando se refere ao homem, quem é um ser mortal que Deus lembre dele? O filho do homem para que o visite. Salmo 8, verso 4. Esse paralelismo é o sinônimo em que o poeta diz algo, em seguida repete este pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Assim, vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Está lá em Mateus 23 e 31. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Tinham eles, né, uma mentalidade diferente. Então, qual o significado teológico
aqui indica, né, a igualdade de natureza, ou seja, mesma substância é o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse: eu saí e vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo, eu vou para o Pai. Por isso que nós vemos, né, os materialistas tentando fazer uma comparação com nave espacial, né? Como se as naves e os alienígenas tivessem esses mesmos sentimentos. Um paralelo totalmente errado, e há pessoas que creem, né? É tanto que tem religiões baseadas nisso. Os Estados Unidos tem uma muito poderosa lá, que, se não me engano, é a terceira, onde o povo crê que uma grande nave espacial existe lá em cima para salvar, né, aqueles que aceitarem, e eles gastam, pagam, né, e tem um templo enorme onde muitos artistas fazem parte. Mas nós sabemos para onde que Jesus foi e de onde ele veio, né? De onde ele veio, para que nós também um dia iremos para lá. Então essa tese, eles tentam inverter ela, né? E é tanto que agora tem escritos de todas as maneiras, tentando deturbar, né, esses escritos de 14 de São João, verso 1, quando Jesus refere ali, né, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, né, vou preparar os lugares. E muitos comparam com a população mundial, agora deve estar em 8 milhões, né, 8 milhões de pessoas, que aonde que ia comportar isso tudo no céu? Isso não cabe a nós deduzir isso. Quem fez tudo é o que fez. Precisa trabalhar para ver como é que eles diminuem o tamanho de Deus. Pois é. O firmamento, a Bíblia mesmo diz, está lá em Hebreus, que todo o universo é o firmamento. Quando fala firmamento, não dá para a mente humana alcançar, né? Só Deus. E o firmamento foram feitos pela sua palavra e é sustentado pela palavra de Deus. Eu, quando vejo o povo falar que aquecimento disso, aquecimento daquilo, eu falo, mas que Deus tão diminuto que eles creem, né? Um Deus que fez as águas e elas não derramam, a terra gira e o mar continua no mesmo lugar, os rios, né? A terra só treme quando, né, há algum fenômeno, né? Mas de outra maneira, né, se fosse assim, comandado de qualquer maneira, eu creio que já teria virado tudo de perna para misturado, uma mistura só. Mas não diz que cada lugar ali tem a noite e tem o dia, né? E o movimento da rotação da própria Terra. É muito interessante. Né? E nada altera. Olha, o mundo já vai para, né? Só de contagem bíblica, mais de 4 mil, quase 5 mil anos. E nunca houve uma alteração. Biblicamente falando, nunca houve uma alteração. Tem os terremotos que saem uma causa natural, né? Que é a própria natureza em que às vezes cobra do próprio homem pelas suas atitudes. E muitos falam, Deus que está mesmo, Deus não está cobrando. É o próprio homem mesmo que causa mal a ele mesmo. Deus está pronto a perdoar, né? Diz que se o homem se arrepender dos seus pecados, né? Diz que Deus volta atrás e não conclui aquilo que ele quer fazer. Mas se você deixar determinado tempo exigido por Deus, as coisas acontecem. Olha no dilúvio. Deus sempre prepara um caminho para o homem. Observa que ele ordenou, simplesmente um senhor de uma certa idade, já tinha levado, construir uma arca. E agora ele amanhece num dia, daqui a pouco Deus dá tudo, né? O desenrolar, né? E ele começa a ler aquela planta, porque não foi feito de qualquer maneira aquela arca, né? Foi tudo organizadinho, né? Como um engenheiro faz. E ordenou, e começou a criar agora
a bater prego, né? E a construir. Diz que levou 120 anos, não foi isso que a Bíblia disse? Foi 100, né? Mas 100 anos? Foi 100 anos. Acho que os 20 ele ficou pregando, né? Mas eu não lembro, acho que foi 100 anos. É. Acho que foram 100 anos. Então, e diz que com isso ele pregava ainda. Virá dias que não, né? Virá dias que não terá como se salvar. Arrependei-vos, né? Que é chegado a hora. Deus mandou lhe dizer assim, ele pregava, né? Arrependei-vos que é chegada a hora. Deus ordenou e disse que vai ter uma grande chuva na terra. E muitos falam, como pode? Nunca choveu, porque naquele tempo não chovia. Era só orvalho. Essa orvalho era tão forte à noite que as plantações, né? E a terra era limpa, né? Não tinha tanto veneno. É. Acho que de Noé, até agora, temos o quê? Uns 4.200 anos? É, por aí. Então veja bem, né? O ser humano, quanto produz, tanto quanto. Então, mas a salvação estava lá. Aquela arca, quando foi aberta para que ele trouxesse animais, levou um tempo, né? Diz que os animais agora vinham todos, dia e noite, aqueles animais adentrando, né? E muitos ficam preocupados com o que Deus supriu. Não queira saber, né? Não queira saber como Deus supriu aquilo. Se Deus ia manter os quatro. Fez, Então. se conhece tudo, como ele não tinha controle sobre Então, o animal. são essas coisas que nos levam a acreditar nesse Deus do impossível, né? Deus do impossível. Pois é. Deus que vai lá no mato, lá onde estão aqueles animais, e faz eles entenderem que vá naquele caminho e obedeça aquela arca. Aí ontem eu vi um ser humano, antes de ontem, eu vi um ser humano que olhou para mim e falou, eu sou indigna, fugida da igreja, eu sou indigna de orar para Deus me atender. Não pode. Isso aí já é. Deus. Isso é ideia contrária. Sim, depois a gente conversa, pastor, sobre isso. Ideia contrária, né? Sim, Porque Deus nos deu livre-arbítrio para nós escolhermos agora. exatamente. Pecado do homem, mas levantar de Deus, né? Sim, mas eu tenho que querer abrir meu coração e entender que eu nada sou sem Ele, eu necessito dele. Isso, nós necessitamos. O meu levantar, o meu deitar, o meu respirar, Está tudo na dependência de Deus, né? somos totalmente. Então veja aqui que o Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. Então a expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. É verdade, bem esclarecido, mas diz que o homem ele nunca veio para facilitar nada, ele quer complicar. O homem está muito bem para com Deus, ele fica procurando um meio, um cisco, é igual quando se usa aquela expressão, né? Pelo de novo, né? Impossível, né? Pois as pessoas procuram. O ovo está lá, acha, procurando, né? E essas coisas não abatem, é tanto que diz que Deus, hoje, ele consegue ver o ser humano através de Jesus. Mas antes Deus não conseguia ver o homem. Que diz que Deus, ele não contempla o pecado, ele não pode contemplar o pecado. Mas hoje agora tem o perdão, né? O homem se chega a Deus através, né? Do sangue vertido na cruz do Calvário, que foi Jesus que comprou. Então agora ele tem, né? Aquela marca. A salvação é de graça, mas não foi de graça. Foi um preço muito alto, né? E por isso que nós temos que falar das grandezas de Deus de uma maneira ou de outra. Muitos usam usando a voz, outros, né, com sentimentos, e outros mostrando, né, através das suas atitudes, o verdadeiro Deus. De qualquer maneira a pessoa prega. Querendo ou não querendo, ele prega, né? Quando há obediência em Deus. Exatamente. Mas o Filho diz, ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, certo de equidade ao certo do teu reino, está lá em Hebreus. E é o mais crucial, pois é uma citação direta do Salmo 45. Esses dias, eles aparecem com cada barulho, uma bicicleta, a moto.
o teu trono é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com modo de alegria, né? Então, a doutrina bíblica mostra a relação da unidade entre Deus, Pai, Filho, unigênito. Unigênito porque é Filho único, né? Então, vamos à filiação de Cristo. 3 princípios, pontos de vista, são apresentados quanto à filiação de Jesus. Primeiro, a criação de uma época passada. Isso aqui foi o ponto de vista de Ario, né? Ao argumentar que Jesus Cristo foi criado em uma época passada à semelhança de Deus. E é homoicídio com ele, isto é, de substância similar. Que lê, aliás, de lá, da lição passada, tentando desclassificar o próprio Cristo, tentando separar Cristo do próprio Deus. Quer dizer, já errou ali porque não tem como você separar as 3 pessoas da Trindade, que muitos não entendem isso. Quando você nega uma dessas pessoas, você está negando todas as 3. Então, não adianta falar que naquele dia vai ter um acerto, que não vai. Diz que o homem ele só tem acerto com Deus enquanto ele está vivo. Que sai som, né? E diz que os mortos não louvam a Deus. O que Deus quer dizer com isso? Que a terra, né? Para nada serve, né? De vez em quando eu vejo uns vídeos de um médico crente, me deu uma fugidinha da igreja, e Jesus tratou com ele como morto, né? Dizendo para ele, tem vida aí? Quando o espírito saiu, não, aqui é um boneco. E Deus foi falando com ele, e ali ele retornou, voltou para a igreja. É muito bonito os vídeos desse médico. Quando eu achar, eu mando para o senhor. Tá bom. Então veja, né? É uma geração eterna, né? Orígenes, né? Outro que sustentava essa opinião. Considerava a palavra grega monógenes como derivado, né? Não gerar vários tradutores, seguiram os seus passos e traduzir o termo como unigênito, né? Que trata-se, na verdade, de um derivado de gênios, e, portanto, significa único ou único do seu gênero. Por causa disso, a Bíblia francesa traduz como son fils unique, que significa seu único filho. Então, são tudo opiniões que vieram, né? E na tradução, se não tomar cuidado, né? Vem negando Filho único de Deus. A heresia do subordinacionismo, nossa, cada palavra. Nossa, Deus me livre para você falar isso, não pode tudo. Orígenes, o subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao Pai ou a um Deus secundário, ou mesmo divino que o Pai. Os monarquistas dinâmicos ou adocionistas, os arianistas, são os principais representantes dessa heresia. Então, observa que tem faculdades próprias com esse sistema de heresia, e muitos que estudam nesse setor, eles vão acreditar veemente que ali está a verdade. Por isso que é difícil quando você vai conversar com um que se julga sábio, né? E ele lê tanto que acaba, né? Ele agora indo para uma verdade, sendo que não é a verdade verdadeira, mas ele, como foi criado e treinado ali, um exemplo a Bíblia nos dá, o apóstolo Paulo, ele tinha a verdade própria dele. Qual era a verdade dele? Na lei de Moisés, ele praticou tanto atos, né, favorecendo a lei, protegendo a lei, que ele acreditava veemente que os cristãos que verdadeiramente criam em Cristo, eram inimigo do próprio Deus. Então vamos acabar com eles, e em nome de Deus ele matava. Ainda bem que Deus abriu os olhos.
Ainda bem, né, que Jesus estava lá ao lado de Deus, né? Diz que, eu vi um teólogo falando, uma revelação que Deus deu, diz que Deus se ira às vezes com a terra e quer vir destruir, né? Ou dar uma ordem para o anjo destruir, aí diz que Jesus chega cá, né? E mostra as mãos, olha o preço que eu paguei por ele. Diz que Jesus é muito paciente para com o ser humano. Diz que aí Deus volta novamente, senta, aí fica, Deus que fica só, mas não tem jeito esse povo. Desde lá do tempo, né? Do deserto, continuam com as mesmas opiniões, né? Mas Deus continua mostrando que Ele está, né, pronto a perdoar. No período pré-niceno, o subordinacionismo foi no século II e III uma tentativa ainda que equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus, e seus expoentes consideravam Cristo como o Filho de Deus inferior ao Pai. Nós temos aí uma seita aí que diz, né, que o Filho, que Deus tem o Filho, então, né, que Deus está lá no céu e o Filho estava na terra. Essa é a inferioridade, e nunca eles tratam Jesus como se fosse Filho de Deus e como Deus. Mas a Bíblia relata que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra, né? E agora, ele passou a dominar. E não quer dizer que ele é maior do que Deus, não são maiores, mas estão ali agora, né? As três pessoas da Trindade, com os mesmos poderiam, que muitos não entendem isso. Só que quem está regendo a igreja é o Espírito Santo, que muitos não entendem isso. Que quem rege a igreja é o Espírito Santo. E a interlocução dele, ele é que leva os nossos pedidos, né? Como um gemido inexprimível diante de Deus, que muitos não entendem. Tanto o Pai como o Espírito e o Filho são uma só pessoa, né? E a quem invocar um deles receberá, né, de acordo com aquilo que pede. Método usado pelos subordinacionistas. Estudamos na lição passada que agora o ensino bíblico sobre Jesus como o verdadeiro homem e ao mesmo tempo o verdadeiro Deus, somente ele é assim, ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. No entanto, os subordinacionistas pensam a Escritura aqui e ali, se utilizando a passagem do Novo Testamento. Apresenta o Senhor Jesus como homem e descarta e desconsidera ao que afirma que Jesus, o Deus igual ao Pai. Que coisa, né? Então nós observamos que esses homens, eles se apresentam hoje, lá no contexto islâmico, o islamismo não considera Jesus como filho de Deus. Eu comentei aqui na semana passada, né? Mas como Messias e profeta. E coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro da doutrina. Por isso que é difícil. Agora, hoje em dia, já tem uns que já aceitam, né, pastor? Poucos, mas tem, né? Porque se pregar pão árabe lá na terra deles lá, você não pode, né, ter muito apego à sua vida. Então veja que não é fácil, não. Fiz essa pergunta para o lojista lá em Jundiaí. E ele é árabe. Aí eu perguntei para ele: você considera o Senhor Jesus Cristo, né, como Salvador, como Filho de Deus? Ele, mas é claro. Você não considera como um profeta? Não. Eles dizem a maioria, mas eu não considero. Achei bonito. Ah, mas se for aprofundar a mão, vai ver que ele vai sair pela tangente. Quando você levar a salvação como ela é, que eles têm a maneira de olhar a salvação desse outro momento, que eles querem partir bem daqui e ser mais bem ainda lá onde eles vão. Então é dessa maneira que eles vivem. Tenho minhas dúvidas, porque os irmãos dizem que há para pregar para muçulmano, diz que é terrível.
O pastor... E é a janela 10h40 que eles falam, né? O pastor Lamartine falou que Jesus está se apresentando o próprio Jesus. Eu vi uns vídeos na internet. O Lamartine. Não, Ele não vi dele, ele não. conta as histórias. Eu vi de alguns outros. Deus fala em sonho, em revelação, opera milagre. Até para os islamismo. Eles, para os islã, para os pessoal lá daquela facção que tem lá, que o Lula apoia. Hamas. Hamas, né? Hamas, teve uns que se converteram e não quiseram mais saber. Não vi trabalhando. o pastor Diz Lamartine. que é tudo. Vale a pena a gente orar. Você para pregar para os caras, você tem que despojar de Imagina a tudo. pessoa, o Tem próprio que ser Jesus revelando para eles, é mais fácil. Não Eles tem se jeito. converterem, não tem Pegar o como. pau da vida. Então é melhor a gente pôr o joelho no chão e orar. E aí Deus alcança. Foi o que o Lamartine falou. Você não pode entrar, ore. Então, diz que se você for olhar as maldades que eles fizeram, que a gente não pode olhar, Deus não olha, né? Deus não. Mas se for olhar as maldades, não tem problema coração não. contrito, né? Exatamente. Quebrando o coração. Coração. Eles mostraram lá uma igreja estavam orando, 150 pessoas. Tem um grupo daquele lá, trancou as portas, atirou fogo. Direitinho do céu. Crianças, homens, mulheres, todos. Porque eles estavam professando o cristianismo, né? Então, aí entrou aqui no movimento do Testemunho de Jeová, que eu não gosto de falar muito não, porque eles acham que eles correm da gente e a gente corre deles, né? Que eu não tenho muita paciência para ouvir aquela ladainha deles, não chega a lugar nenhum. Só para orar, que eles vão embora rapidinho de sua volta. O movimento do Testemunho de Jeová, esse confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. Já estão fora do propósito, como é que a gente vai bater papo com um camarada desse? Essa lição aqui é uma lição para você ler, reler e reler. Guardar ela lá, junto lá com seus livros lá. E diz aqui, ó. Esse confessa publicamente que crê na existência de vários deuses, o Deus Todo-Poderoso Jeová, depois dos deuses poderosos Jesus. Eles próprios separaram Jesus aqui como Deus aqui. E outros deuses menores, incluindo bons e maus. Que legal, Deus mau, Deus bom. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus, declara o apóstolo Paulo. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas a nós por Ele. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade, mas se a resposta deles for negativa, elas não admitirão que são seguidores de um Deus falso. Então, como que pode considerar como os irmãos? Não tem, porque eles professam, Olha a quantidade de deuses que eles creem, que seja tudo aliado, então o céu que eles estão pretendendo são bem diferentes. Então, o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é que Jesus, o Filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque da mesma substância do Pai. Então, Jesus, Deus é a mesma coisa. Interessante porque no começo de Gênesis já fala dos três, né? Jesus aqui, essa matéria aqui não existe para ele. Ele atravessa isso aqui, os anjos atravessam. Porque eles não têm, que se diz O físico, né? É só espiritual. Para eles não tem barulho. Por isso que a carne não vê Deus. Porque ela não suporta, ela derrete. Eu vi o pregador falando a respeito das condições que ficou o apóstolo Paulo quando deparou com Jesus, que Jesus se manifestou em glória para ele. Jesus, eu queria ser uma formiguinha e tá lá para Diz que derreteu os olhos de Paulo. Derreteu, mano, que escorreu os olhos dele, porque ele viu a glória
Jesus em glória. Ele diz que quem vê não suporta. Calma aí que eu quero ver se tu vai continuar me combatendo. Diz que ele caiu cego, de joelho. A sorte dele é que ele caiu de joelho, o pregador está falando. Senão ele tinha ido, porque Cuidado, né? a força foi grande, veio para acabar com ele mesmo. Glória a Deus. Então veja o poder que Deus tem para salvar o homem, né? Mesmo que ele esteja fora da posição. Mas ele é escolhido, né? Todo ser humano é escolhido por Deus. É ele quem, né, agora, que vai decidir pela seu livre-arbítrio, né? Se vai seguir a Deus ou se vai seguir seu próprio curso, que é a derrota, né? E que o Senhor venha nos abençoar grandemente nesta noite, e que esta lição, né, fica dentro dos nossos corações. Glória a Deus. Vamos às perguntas, né? Eu não fiz nenhuma, eu quero dizer